Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque, Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque! Tá bom, então vamos começar. Olá, amigos, você que está assistindo aí ao nosso podcast, ao nosso canal no YouTube ou através da nossa rádio cavoque.com.br. Sejam bem-vindos, né? De cara, para não esquecer, para não ficar para depois, Milton Cordeiro me lembrou, dia 25 é o Dia Nacional do Rádio, porque tem um Dia Mundial que é 23 de fevereiro. E é exatamente do Roquete Pinto. Eu pensei, ainda agora falando, de Roquete Pinto, que em 1922 eles instalaram um transmissor no Rio de Janeiro, lá, para comemorar 100 anos da independência do Brasil. E era a grande novidade no mundo, era o rádio, já tinha nos Estados Unidos e tal, e tal, e tal. E o Roquete Pinto conseguiu, que ele é antropólogo, professor, educador, ele pensou, sonhou, vislumbrou ao alcançar, que nós tínhamos naquela época 65% de analfabetos, né? E ele pensou no rádio, como é hoje, levar a informação às distâncias, né, remotas e tal. Então eu pensei aqui, de Roquete Pinto a Cavoque. Que nós já apresentamos o que há de moderno no rádio, que está se reinventando mais uma vez, né? Milton, sim. O Roquete, só colaborando, o Roquete Pinto, pelas leituras que fiz, ele, quando imaginou a questão do rádio, eram 3 finalidades na cabeça dele. Exatamente nessa ordem. A primeira, informar. A segunda, educar. E a última, divertir. Hoje o rádio ele não está. Ele está informando mais ou menos. Ele está educando quase nada e está divertindo demais, inclusive com programas muito mal elaborados que brincam de uma forma ruim. Mas a ideia do Edgar Roquete Pinto não era essa. Pois é, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, nós temos entretenimento, informação, né? E cultura também. Hoje, sexta-feira, é dia da cultura. Já já nós vamos apresentar o nosso apresentador convidado, que não é entrevistado aqui, é apresentador convidado, tá? Trata-se de alguém que eu gosto muito, tenho uma admiração e um respeito profissional muito grande, tá? Pois muito bem, fica aqui o registro pro dia do rádio, dia 25, hoje é sexta-feira. Aliás, hoje é sexta-feira. Eu ia até brindar com o pessoal que está assistindo em casa, mas o copo tá furado, colega. Rapaz, aqui. Já, depois dos seus cumprimentos. Milton de Magalhães Cordeiro Júnior. Boa tarde, Pitanga. Mais um pôr do sol, não é verdade? Sim, sextou, né? Patrick Mota, por favor. Bom, nosso convidado é uma alegria. Apresentador convidado. Nosso apresentador convidado é uma alegria. Acho que nunca ele ouviu esse termo dando entrevistas por aí, só na Cavoque. Ele é apresentador convidado. E ele tem uma biografia muito bonita. O escritor, que recentemente foi nomeado como presidente do Conselho Municipal de Cultura, o Concultura. Primeira vez que ele, eu acho que pensou muito para poder aceitar, mas aceitou porque quer colaborar com a cidade. E ele preside o Concultura. Uma outra informação é que ele é escritor, reconhecido, aqui no Amazonas e fora do estado, e digo eu até fora do nosso país. Ele se dedica à atividade editorial como publisher, integra o conselho editorial da Valer Livraria, inclusive, editora e distribuidora. É doutorando, não sei se já concluiu, mas aqui a informação que eu tenho, ele é doutorando e mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde ele já morou lá, pelo que eu sei, já morou lá. Também se graduou em Letras, Língua e Literatura Brasileira e Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, a nossa UFAM, isso foi em 1989. Conforme informações publicadas em seu currículo na plataforma Ladies,
Já coordenou cursos de formação continuada. Leitura para a juventude. Projeto Enem em Foco. Reestruturação da proposta curricular do ensino médio do Estado do Amazonas e Avançar 1 e 2º. Quando eu estou falando para você que é uma alegria, uma honra revê-lo e poder falar um pouco da trajetória desse homem, porque não para por aí não. Tenório Nunes Teles de Menezes, mais conhecido como Tenório Teles, é um caboclo nosso lá do interior, meu irmão. Ele nasceu nos idos de 1900 e alguma coisa, não vou dizer, Anori, aos idos de 2 de setembro. Portanto, fez aniversário recentemente. Parabéns para ele. Setembro. E ele hoje mora em Manaus, é professor, é poeta, é ensaísta, é dramaturgo e também crítico literário. Trabalhos importantes já publicados. Primeiros fragmentos, Estudos de Literatura Brasileira e Amazonense, Canção da Esperança e outros poemas. Cada vez que eu leio, eu tenho livros do Tenório na minha casa. Também. E que a gente lê, não dá para você parar de ler só vou ler um pouquinho agora, depois não dá, você tem que devorar tudo uma vez. Senhoras e senhores, um dos orgulhos do Amazonas, Tenório Teles, está com a gente hoje. Muito obrigado, Patrick, aí pelas palavras, agradecer ao Milton, agradecer ao Pitanga velho, tanto tempo que a gente não se via, mas que bom que estamos aqui todos vivos. Uma satisfação enorme. E trabalhando, e vamos conversar, né? Já que eu sou um apresentador convidado. É isso mesmo. Mas é essa a ideia. Aqui a conversa, o assunto é seu. O que vier, pode falar mesmo os assuntos. Se discordar, discorde. Não, claro. Porque aqui a gente não tem convidado, a gente tem apresentador. Porque são todos qualificados que vêm aqui, né? A gente vai dar informação ao público. Que bom. É isso. Sim. Nessas pós-graduações em mestrado, e doutorando e tal, algum dessa da tese, conclusão de curso, virou livro? Eu estou trabalhando na preparação da minha dissertação de mestrado para transformar em livro. Isso é bem comum, né? Muito frequentemente quem defende dissertações de mestrado e tese de doutoramento depois adapta, né? Porque o texto acadêmico ele precisa ser adaptado depois. Não dá para publicar a tese como você a defendeu, porque tem todas aquelas coisas de metodologia acadêmicas, isso não interessa para quem quer ler e conhecer o tema que você abordou. Além de escritor, poeta e tal, eu conheci Tenório na época que ele dirigia a Valer e encaminhou muita gente, né? Tem muita gente. E eu cheguei aí com alguns escritores lá, fazer visita e levar o trabalho. E foi uma época de ouro aqui para a nossa literatura aqui, né? Foi sim, Pitanga. Olha, Pitanga, a gente às vezes começa um trabalho e você não tem muita consciência do que você está fazendo. Nem do que aquilo vai significar ou dos frutos que aquilo vai dar, né? Então, é uma coisa muito engraçada que eu vou contar aqui hoje. Eu nunca falei disso, assim. Eu vou falar aqui para vocês como é que tudo começou. Eu era professor de literatura na FUCAP, em 1996. E escrevia no jornal A Crítica, artigos de literatura, de crítica literária e tal. E o dono da livraria Valeu, o Isaac Maciel, lia meus artigos e ele tinha muita vontade de publicar coisas sobre... Ele é pernambucano, estava aqui, tinha muita vontade de publicar coisas dos amazonenses. E ele não tinha uma pessoa. E ele me procurou para conversar, que ele queria fundar uma editora, né? E eu fiquei interessado, porque quando eu estava no curso de letras, na universidade, a gente não conseguia ler os autores amazonenses porque estavam todos esgotados e as obras tinham se perdido de uma parte deles ou estavam em bibliotecas particulares, de modo que o acesso era muito difícil. E ele me procurou e marcou para me levar lá na livraria. E na parte de cima ele tinha alugado para ser editora. Quando ele me procurou, eu achei que ele já tivesse tudo pronto e tal. Rapaz, quando eu cheguei lá, subimos, aí ele foi me mostrar lá a editora.
não tinha nada, era só um salão. Ramos Ferreira ali. Ali, exato. Tinha uma empresa ali, E na derrubaram parte de cima tudo. lá? Tava tudo esculhambado lá, tudo. E ele falando, aqui vai ser a sala, aqui vai ser o escritório, aqui vai ser o design. Eu digo, puta, esse cara tá E delirando. você é que vai fazer. Eu pensei, pô, esse cara tá delirando, ele tá vendo. E já tudo tô isso. vendo tu trabalhando aqui. Exatamente. Aí no final ele disse, e aí, tu vais aceitar aqui, me ajudar? Eu fiquei pensando se aceitava, se não aceitava, ali hesitando. Aí no final disse, eu vou. E aí ele preparou lá uma sala improvisada lá e comecei a trabalhar e montamos a editora, e isso que o Pitanga falou, né? Eu jamais passou pela minha cabeça que a editora Valer cumpriria esse papel importante de resgatar a memória literária do Amazonas. Porque nos 20 anos que eu fiquei lá, nós conseguimos reeditar todos os livros mais importantes da literatura regional, que estavam esgotados e que as pessoas não tinham acesso. Esse é um aspecto importante, Pitanga, porque o que acontecia? Até essa época, o conhecimento da região era um privilégio de poucos, principalmente daqueles que tinham essas obras e que não compartilhavam essas obras com a sociedade. Então, de certo modo, a Valer contribuiu para a democratização desse conhecimento sobre a nossa realidade, sobre a nossa literatura, sobre a nossa cultura. Ele falou por que o nome Valer? Isso tem uma Porque história. parece valer, de É, mandar alguém ler, É. ou de que valeu alguma coisa. Não, e tem esse sentido mesmo, porque o Isaac foi vendedor de livros no Nordeste. E ele sempre sonhou em fundar uma editora, ter uma livraria. E nessa época que surgiu essa ideia de criar esse empreendimento com esse nome, com um duplo sentido, entendeu? É ambíguo o nome, né? Então, valer, de valer, e valer, para você ir ler, no caso, né? Uma espécie de provocação. Então, foi isso. Nós começamos esse trabalho, eu aceitei, como eu estava falando, resgatamos todos esses livros importantes, Álvaro Maia, Pereira da Silva, Violeta Branca, Antístenes Pinto, todos esses autores, Jonas da Silva, Terreira Aranha, primeiro poeta aqui da terra, obras fundamentais de ensaístas, de pensadores da Amazônia. Resgatamos a obra de Djalma Batista, a obra de Agnello Bittencourt, Leandro Tocantins. Quer dizer, quem precisa conhecer um pouco do que é o pensamento sobre a Amazônia, esses livros hoje estão acessíveis. Você falou uma coisa interessante, democratizar o acesso. Exatamente. Primeiro que nós temos que colocar, eu acho que você, principalmente, um estudioso da literatura amazonense, saber da dificuldade que esses autores que você citou aí tiveram para fazer isso, porque eles tinham que ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e depois é uma matéria sempre muito pesada, e todas as dificuldades do mundo existiam, que depois, e alguns deles conseguiram em vida, já tinham publicações aí, que aí tinha esgotado, tinha vendido tudo, mas não reuniu condições de fazer uma nova edição. Exatamente. E aí veio a Valer e resolveu isso aí. Quantos em vida você conseguiu resgatar? Tem uma ideia? Eu tive, assim, eu tive a sorte nessa época de que grande parte desses autores ainda estavam vivos. Então, por exemplo, eu tive uma grande felicidade de conhecer esses autores que foram fundamentais, e que, quando eu comecei na editora, eles estavam vivos, alguns já velhos e doentes, mas eu conheci. Então, por exemplo, imagine, eu estive em Brasília com o Farias de Carvalho, que reeditamos esse livro lindo dele, chamado Pássaro de Cinza. Guarda a imagem dele, assim, emocionado, entendeu? Com saudade, ele estava nessa época, ele estava morrendo de saudade. Ele queria voltar para Manaus, para Amazonas. Imagina mas já tava... só o camarada se acha esquecido, frustrado, isso, e de repente alguém tem interesse em reeditar um livro dele. Isso você encheu o cara de felicidade. Injeção de ânimo, né? Felicidade. E ele não conseguiu voltar, porque logo depois ele veio a falecer e voltou já morto, porque a família me procurou e nós trouxemos as cinzas do Farias de Carvalho, que está lá no cemitério São João Batista. E voltou morto. Né? Então é emocionante isso. Eu conheci uma coisa assim. A primeira mulher a publicar um livro no Amazonas, Milton, e a primeira mulher a entrar para uma academia de letras, ela é amazonense. É a Violeta Branca Menescal de Vasconcelos.
ela publicou um livro chamado Ritmo de Inquieta Alegria em 1935. É um livro revolucionário. Ritmos de Inquieta Alegria. É um livro revolucionário, porque além de ser a primeira mulher, ela aborda temas que para a época eram tabus. Pois é, além do temas como a sensualidade, o amor, a paixão, a sexualidade. Isso era um tabu enquanto escrito por homem, imagino por mulher. Por mulher. E ela teve coragem, na época bem jovem, de publicar esse livro. Pitanga, eu conheci essa mulher. Legal. Já com 90 e poucos anos no Rio de Janeiro. Ela já estava cega, mas ela guardava os poemas na memória, de memória. Então, eu tive a alegria de estar lado a lado com ela. Ela que já estava há 30 anos sem vir ao Amazonas. Para ela foi uma alegria. E em todos esses autores que eu conheci morando fora de Manaus, a grande angústia e o grande desejo era o desejo de voltar. Ela guardava uma memória viva da cidade. E ela recitava os poemas que ela escreveu, dedicados a Manaus, poemas que falavam da infância dela, que falavam da cidade. Então, essa sua pergunta é muito interessante porque eu consegui resgatar a obra de grande parte desses autores ainda em vida. Alencar e Silva, Antístenes Pinto, o Padre Ruas, quando já estava bem doente. Eu quero contar isso aqui. Intelectual. Então, eu quero te contar essa cena, que eu já nem lembrava mais. Quando nós reeditamos o livro, do Padre Ruas, ele já tinha sofrido o derrame e estava tendo uma vida assim um pouco vegetativa. Ele não falava mais, ele estava na cama. Da Rádio Rio Mar. Um grande radialista, grande cronista. Conheci pessoalmente. Exatamente. E um grande professor, né, do curso de comunicação e dava aula de filosofia também. Muito bem. Quando nós publicamos o livro dele, Aparição do Clau, que é um dos livros mais lindos da literatura brasileira, nós fizemos um livro bonito, a reedição, muito bonita. Aí eu fui até a casa onde ele morava, com a cuidadora, ali na Joaquim Nabuco, em frente a Sambel. Tinha uma casinha que era mantida em parte pela igreja, em parte pela família do professor Orígenes. Uhum. E eu fui lá. E quando ele me viu, ele ficou muito emocionado. Ele chorou, mas ele não conseguia falar. Aí, Pitanga, eu fiz esse gesto aqui. Eu peguei o livro e dei para ele. Quando ele olhou o livro dele, a nova edição... Ele não tinha visto nada ainda? Não tinha visto ainda. Que coisa boa. Aí, Patrick, esse homem chorou muito. Chorou muito vendo o livro dele. Por quê? Só depois eu vim entender. Porque o artista, Milton, ele só está vivo enquanto a obra dele está viva. Ele que estava morrendo, ele viu ali naquela nova edição a possibilidade de reviver. A continuidade. A continuidade da obra dele. Eu ouvia muitos... Isso é muito importante, esse trabalho. Eu ouvia muitos textos do Padre Ruas, porque era lido no editorial da Rádio Rio Mar, e ele fazia coletâneas daqueles assuntos, porque cada crônica daquela que ele escrevia, na verdade, era um capítulo de... Exatamente. E ele reuniu essas crônicas... Eu sei disso, eu tenho isso aí. Eu gostava muito. Tem uns caras dessa época, eu acompanhava o trabalho de vocês. Eu nunca fui um leitor como Simão Pessoa, que devorava 3, 4 livros por semana, né? É você também. Mas eu ficava naquela de um por mês, um a cada 2 meses, depois fui diminuindo cada vez mais, né? Nunca começou a tomar cerveja, né? Não, quando eu tomava cerveja, eu passei a lia mais, na verdade, né? Coisa de boêmio e tal. Bom, mas eu acompanhei o trabalho, eu achava excelente. Enquanto estava... na época gerenciando lá a rádio e trabalhando nos trabalhos de TV, eu gostava de ir lá com você, sentar lá e saber do que vinha, dos lançamentos que tinham. Porque é uma coisa extremamente importante, está aqui registrado, daqui a pouco a gente vai falar nisso, eu quero até alertar as pessoas que, por enquanto, nós estamos falando do trabalho desse rapaz aqui, enquanto gestor de cultura. Isso levou ao que ele faz hoje, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Está quase na hora do intervalo, vamos ter Eu tinha uma pergunta para fazer para ele, mas é bom a gente falar depois, né? Porque já está quase chegando a hora. Ainda tem 2 minutos e meio, dá tempo de pergunta. A pergunta, então, seria o seguinte, Tenório. Você com a Amazônia no interior, a Nuri, né? Você chegou a voltar lá para ver como é que está a educação de Anuri ou você não
não foi mais? Já, assim, muito boa essa tua pergunta, porque eu já voltei a Anuri, voltei muito, numa viagem muito comovida, né, no Paraná, porque eu não nasci na cidade, eu nasci no Paraná de Santo Tomé, que é uma localidade. E lá naquela época era a minha família que plantava a juta, que trabalhava na juta, e o vizinho mais próximo era assim, a 30 minutos de remo. E remo, né? Não é de caminhar. O pessoal entende. E nem de rabeta. E nem de rabeta, que não tinha na época. No Remo dá mais ou menos a mesma média no interior. Acho que é popular. E depois passei a minha infância na beira do Solimões, na casa dos meus avós, porque mamãe voltou para a casa dos meus avós. E, na verdade, eu fui ali, eu vivi até os 6 anos na beira do Solimões. Ali naquela ilha que tem ali perto de Manacapuru, tem a Ilha do Marrecão. Sim. E em frente tem um local ali chamado Costa do Cabaliana. Eu passei minha infância na Costa do Cabaliana. Foi ali que eu aprendi a ler, Milton. E não tinha escola. Eu aprendi a ler porque tinha uma pessoa que sabia ler, o Preto Gerdião, e ele reunia as crianças na sede lá onde aconteciam as festas para ensinar o ABC. Era aquela cartilhazinha pequenininha que tinha uma professora ali. Eu fui educado naquela cartilha. Que tinha um desenho de uma professora com um quadro. quadro. Exatamente. Que Se comprava no mercado e tal. Todos E sabe por que eu fui? E sabe por que eu fui para a escola? Ainda me lembro. Esse homem, ele assumiu esse compromisso de ensinar as crianças. Aí meu avô disse para a mamãe: Maria, pega esse teu filho e manda lá para estudar com o Preto Gerdião, para ele desarnar. E a Maria está chegando. A Maria está chegando. Desandar. Falar nisso, vamos fazer rápido. Vai continuar no mesmo assunto, porque esse horário aqui, como é, Milton? É inegociável. É inegociável, é a hora da Ave Maria. Como toda boa rádio. Olha, eu me lembro, nos velhos tempos tinha. Sim, mano. Então nós estamos Final da tarde, essa coisa marcou a minha. A nossa minha rádio, infância. como eu disse, é de Roquete Pinto a Cavoque. Nós somos o que há de mais moderno no Era a rádio. voz, com... a voz do Ângelus, né? naquela época. Exatamente. Aí aqui nós tocamos a Ave Maria. Vamos lá. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar.
Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já estamos de volta com o nosso A Hora do Rush, né? Porque é o nosso pôr do sol. E principalmente na sexta-feira, Tintim. Hoje é a diretoria. Tintim, né? Olha aí. Tintim. Bom, nós estamos batendo papo aqui com o Tenório Teles, que é escritor, poeta, editor. E hoje a instituição lá é presidente lá, não é secretário. É o presidente. status de secretário, né? Exatamente. Bom, nós estamos batendo papo de cultura, de livros, já falamos de saudade, já falamos de emoção aqui. A emoção, a gente devia ter falado desse papo no ar, porque foi uma coisa muito importante. Mas vamos falar porque nós Ele tem vamos que continuar reconduzir. o raciocínio dele, depois você tem as informações. Sim, Maria. é o que eu vou fazer exatamente agora. É só para lembrar da questão da emoção que foi causado aqui no intervalo pela lembrança, mas o rádio é isso. O rádio faz você imaginar. Nós estávamos falando, se você pode retomar exatamente onde parou, mas fale dessa emoção do rádio agora. Olha, eu fui criado na casa dos meus avós. O meu avô era um homem muito respeitável, o seu Francisco Teles, que era um produtor de juta ali daquela região de Manacapuru. E ele era uma das poucas pessoas que tinha na sua casa, lá em cima de uma mesa, um Transglobo. Sim. Um rádio lindo, 6 bonito, faixas. dentro, aqueles botões e tal. E ele ligava esse rádio 3 vezes por dia. De manhã, cedo, ele ligava, antes de ir para a roça lá, cuidar da juta, cuidar das coisas. Quando voltava, meio-dia, para ouvir a crônica Do Josué. do José Cláudio de Souza, que onde eu estivesse, quando eu via aquele barulho... Rapaz, eu corria em disparada para ficar sentado. Olha só, eu me Você lembro tinha toda que essa... idade? Você tinha que idade? Eu tinha 5 anos. Caramba. E eu corria para ficar sentado, assim, na escada e ficar ouvindo a crônica do dia. Ainda me lembro da voz dele, o tom da voz, aquela coisa. Senhoras e senhores, Aquelas as crônicas. nossas... A crônica do dia e tal, e ele lendo aquelas crônicas lá, e os conselhos, as orientações. Rapaz, aquilo me marcou demais também. Aí, depois da crônica, o vovô fechava o rádio, a gente ia almoçar, às 2, todo mundo voltava para trabalhar lá na roça, lá no Jutal, e quando era de tarde, todo mundo tomava um banho, antes da janta ele ligava o rádio. A gente ouvia as notícias, pitanga na boca do jacaré. O Milton está avisando que não vai poder chegar aí esta semana, mas manda pelo motor Capitão Ximenes a mercadoria que você solicitou, que era Era o e-mail Os na recados, época, o era celular da os época. recados da E época. era o Nunes, né? O J. Nunes, É. da Rádio Difusora, que dizia assim, eu vou interpretar aqui rapidinho para ilustrar o que você está dizendo. Dona Maria avisa seu Raimundo lá na boca do jacaré, que é o nome do Igarapé, comunica que seu pai morreu, pede que não se preocupe, manda abraço. Exatamente. Então a gente ficava ouvindo as notícias, porque tinha sempre um parente, alguma pessoa próxima, que mandava o e-mail da época, né? Na Essas boca- na mensagens boca da época, noite, né? Na boca da noite. E depois, a gente já estava se preparando ali para dormir, o vovô colocava a Voz da América também pra gente ouvir. Rapaz, pitanga, Discute com o fone. olha, Discute com o fone. olha, rapaz, eu me lembro disso, olha esse som que veio. Rapaz, Senhores vocês ouvintes, vão me matar de emoção. nossa saudação amiga. De início, nós queremos registrar com muita alegria Oh, meu o Deus. aniversário de Dona Maria de Castro Fernandes. Uma mãe muito querida, uma lutadora indormida, que mora na rua Inocêncio de Araújo, no bairro dos Educandos, número 277. Oh, meu Deus. Dedica-se ao comércio, proprietária que é da mercearia Santa Maria, muito estimada, muito querida, grande coração, sentimental, afetiva, sonhadora. Tem na sua filha Dalva
uma aquariana com todas as virtudes do seu signo, a grande estrela da sua vida, no muito amá-la, no bem querê-la, no servi-la sempre com muita alegria. Nossos parabéns, Dona Maria de Castro Fernandes, pedindo a Deus, como pedimos, para que viva durante muitas e muitas décadas mais, sempre com saúde, na alegria de ser boa, no contentamento de ter a filha querida sempre a seu lado. Nossos parabéns. Legal. Olha, isso aí foi uma extraordinária. Você vai saber de que ponto nós paramos antes do intervalo, porque esse assunto aqui precisa continuar mais um pouco. Você sabe, Tanga, ouvir essa crônica desse homem foi uma das coisas mais marcantes da minha formação. Isso talvez tenha sido um ponto de audiência, de maior audiência de todos os tempos, proporcionalmente à população. Mas vou lhe dizer uma coisa, as emissoras utilizavam esse horário para dar a opinião do veículo de comunicação. Ele fazia uma crônica social e de altíssima qualidade. Ele falava de aniversário, ele falava depois eu falava um pouco de horóscopo. Ele não atacava ninguém nessa crônica, ele não é o pai de Josué, filho. Mas eu tenho uma curiosidade, desculpa. Eu só ia dizer o seguinte, que não era de qualquer forma que ele falava. Hoje, como é que você diz no rádio, quando alguém está aniversariando? Você diz assim, olha, parabéns fulano, completando 25 anos aí no bairro do Canto. Ele contava toda uma história. Senhoras e senhores, as nossas saudações, e Patrick, amigas. E um detalhe, o uso da língua. A língua correta, o português bonito. O rádio tem essa magia, viu, Milton? Eu penso, eu sempre falei, quando me perguntavam, eu sou um radialista nato, né? Jornalismo veio depois, com a consequência do trabalho, e as outras atividades na comunicação veio assim, por questão de necessidade de trabalho e tal. Mas quando alguém me chama, eu sou publicitário, né? No meu trabalho, no meu dia a dia, para a minha vida, mas na essência, eu sou radialista com muito orgulho, porque o rádio, Teodoro, igual o escritor, a pessoa está concentrada na leitura, as imagens estão passando na cabeça, você sabe disso, você é escritor, mas o radialista, ele falava de uma forma, e todos nós que ouvíamos rádio, nós ficávamos vendo as coisas da nossa imaginação. Olha só, há muitos anos atrás, nos anos 60, eu tinha uma mãe preta que cuidou de mim, né? A dona Carmen, já falecida, lógico, e ela escutava muito rádio, as novelas de rádio, né? E nos anos 70, ela ficou com a gente, está bem velhinha, e continuou vivendo com a gente, foi para nossa casa e começou, o meu pai virou sócio da Rede Amazônica e colocou umas televisões lá em casa, e uma das primeiras novelas que teve aqui foi Irmãos Coragem. Eu lembro. Não sei se você lembra. Irmãos Coragem. Os Irmãos Coragem e tudo. Aí a dona Carmen olhava, coçava a cabeça, sentava, levantava, sentava. Aí a mãe perguntou, dona Carmen, veja, dona Maria de... Eu não gosto disso não. Por quê? Porque, olha, o mocinho é feio, a mocinha também é muito feia. No rádio, eles são lindos. Quando falam, a gente imagina que são ela príncipes. Fazia a imagem da pessoa pela voz. Tá entendendo? Então ela sentia, ela tinha aquela emoção que o radialista, que a pessoa que estava narrando mandou fazia. ver essa, viu, Milton? Você mandou ver. É isso mesmo. Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Ela falou, não gosto de televisão, não. Eu quero escutar meu rádio mesmo. Sabe? Porque o personagem era que ela queria. Ela tinha a capacidade de visualizar de o personagem. Olha, domingo. O rádio dava o mote, mas ela completava. Mas, Teodoro, eu quero que você continue aqui no teu raciocínio de quando você chegou em Anuri, daquela situação de você ver como é que está. Você é um estudado, lógico. Olha, eu te falar disso assim, rapaz, ter voltado lá, eu voltei lá depois de 50 anos. Porque houve uma fatalidade lá na época, os meus pais se separaram, mamãe voltou para a casa dos meus avós e meu pai ficou por lá. E lá eles trabalhavam na juta, então quando eu voltei lá, depois de 50 anos, o lugar onde nós morávamos já tinha sido tomado pela floresta, as casas não existiam mais. Então aconteceu comigo o que aconteceu aí com a tua mãe de estimação, a tua mãe preta. Eu só fiquei imaginando aquele lugar a partir das histórias que mamãe me contava.
Agora, onde eu vivi mesmo foi lá no Cabaliana, que foi o lugar mais importante, porque lá foi onde eu fui desarnado. Quando o meu avô disse lá, Maria, manda esse menino para a escola lá, pro Preto Jardião, para ele desarnar, eu lá sabia o que era desarnar. Mas eu fui. Rapaz, só fui entender o que era desarnar depois, já de grande. Desarnar, deixar de ser ágil. Deixar de ser burro. Deixar de ser ágil. E Mamãe usava isso também. E eu aprendi lá a ler o ABC e foi por causa disso que eu vim para a cidade. Olha só o que aconteceu, Vitor. Um dia a mamãe chegou, eu aprendi a ler na escola, ainda me lembro do dia que eu aprendi a juntar as sílabas e tal, mas tinha uma Bíblia lá em casa também que ninguém lia, porque na minha casa meu avô era analfabeto, minha avó era analfabeta, meus tios eram analfabetos, minha mãe era analfabeta. Bem normal para eu fui o primeiro alfabetizado da minha família. A Bíblia era mais um objeto assim, Devoção. de devoção. Porque todo mundo, Como claro, se fosse uma imagem de um exatamente. A palavra. E sabe? ninguém mexia nessa Bíblia. Meu avô, Deus o livre. Aquilo ali era o símbolo da fé dele. Mas menina teimosa, né? Eu cheguei em casa, subi no banco, fui lá, peguei a Bíblia, fiquei na rede lendo. Quando a mamãe chegou do roçado, ela me viu lendo e tal, ela achou que eu estivesse brincando, era brincadeira de criança. Mas depois ela viu que realmente eu estava lendo. E eu li para ela ali o Gênesis e tal, a criação. Rapaz, ela ficou tão emocionada que ela me disse as seguintes palavras: meu filho, você aprendeu a ler, eu vou lhe levar para Manaus para você ser alguém na vida. Eu vou trabalhar esse fábrico aqui, vou juntar um dinheiro e vou para Manaus, vou arranjar um emprego lá e depois eu vou lhe buscar. Porque eu quero que você seja alguém na vida. Terminou o fábrico, ela juntou lá o dinheirinho dela, veio para Manaus, me deixou lá. E algum tempo depois ela foi me buscar. É por causa... olha só como é a vida, Pitanga. A vida é um mistério, rapaz. Verdade. Pelo fato, a minha vida está toda marcada por essa ideia da palavra e do livro. Por eu ter aprendido a ler, mamãe achava isso bonito, né? Porque para os pobres naquela época, o maior orgulho, o maior desejo era que seu filho estudasse e fosse Do alguém na interior e vida. de comunidade, isso era uma coisa Exatamente. extraordinária. Então, foi por ter aprendido a ler, Milton, que mamãe, por ter sido desarnado, é que mamãe se sentiu motivada a vir para Manaus, arranjar um trabalho e depois me buscar para que eu pudesse estudar e ser alguém na vida. E é por causa desse pequeno gesto da minha mãe que eu estou aqui hoje. Porque você falou, e como é que está lá? Eu voltei alguns anos depois, 2 décadas depois, lá na casa dos meus avós, que eles já tinham morrido, mas estavam meus tios lá. Os meus primos, Pitanga, e os meus colegas de infância continuavam lá, Patrick. Do mesmo jeito. No cabo da enxada e do teçado. Eu me lembro da cena que eu vou contar aqui para vocês. Quando eu voltei lá, 20 anos depois, eu já tinha terminado o ensino médio, eu fui o primeiro da minha família a terminar o ensino médio, já estava na universidade, já era assim, aquela coisa misteriosa para ele. Como é que o filho da Maria, aquela mulher que trabalhava aqui na Juta, se tornou... Se não é um doutor, está na universidade. Não é nem na sede do município. Isso gerou uma inveja danada, uma invejarada danada. A de fazer uma observação aí, não era fácil porque era o fã e só tinha um fã e era de 15, 20 para cada vaga. E você veio do interior, não só isso aí já inusitado, quanto o fato normal Conseguiu a vaga de acessar. com os outros que estudavam na capital. E assim, e olha só a situação, o filho de uma mãe solteira. Porque naquela época também, uma mulher que tivesse um filho, não tivesse marido, ela era chamada de, você sabe, de vagabunda. Minha mãe era tratada assim. Isso em que ano? Isso em 1969, 70. Muito bem. Aí quando eu voltei lá, 20 anos depois, cara, aí que eu entendi, Milton, como a educação é fundamental e como o conhecimento transforma a vida das pessoas para melhor. É verdade. Cara, meus primos estavam lá, na época, com 22, 23 anos, todos já arrebentados. Porque o trabalho da Juta é um trabalho muito pesado. O sol, né? O sol machuca. Água, dentro da muito água. Bem. E aí eu fui visitar o meu melhor amigo de infância no interior, que era o meu primo Antônio. Quando eu cheguei lá na casa dele, uma casa toda, uma palafita cercada de palha e tal, não tinha quarto, era só aquele vão. Uhum. Aí quando eu entrei lá na casa, o Antônio não quis me receber. Um monte de filhos, a mulher ali naquela situação. Aí ele disse, pô, Antônio, ele estava lá na cozinha, lá onde fica o fogão de barro, onde ele assa o bodó, essas coisas. Deixa de besteira, rapaz, você é meu primo, você não tem por que não querer me receber e tal.
Eu sei que ele terminou me recebendo, eu fui lá na cozinha, cheguei lá, eu entendi porque ele não queria me receber. Um homem de 23 anos, com um aspecto já de quase 40, muito maltratado, desdentado, pele queimada, uma situação muito difícil. E aí eu dei um abraço nele, a gente conversou, tinha lá uns bodós lá assados, a gente comeu bodó com farinha e tal, ficou tudo certo. Então, o que eu reencontrei depois de 20 e poucos anos, Milton, foi isso, assim. E eu pude perceber ali a diferença que faz entre você se educar, você ter acesso à escola, a uma educação que te permita desenvolver suas potencialidades e você viver na ignorância. Os meus primos que estão lá até hoje, alguns até já morreram, eles foram vitimados pela falta de oportunidade e pela ignorância. E eu só estou aqui porque a mamãe teve aquele gesto de se alegrar pelo fato de eu ter aprendido a ler, ter me trazido para Manaus com aquele propósito dela, na cabeça dela, de pessoa de beira de rio, uma pessoa humilde. E feito o esforço, né? Um esforço de juntar muito um grande. dinheirinho, de te trazer aqui, de te... Ela de viu formado. Eu queria até dizer uma coisa aqui a vocês. Eu queria aproveitar, eu nunca disse isso, mas eu queria aproveitar aqui esse programa para agradecer a minha mãe. Agradecer. Eu quero aqui, Pitanga, Milton e Patrick, para ficar isso registrado, eu quero agradecer a minha mãe, Dona Maria, por todo o esforço que ela fez, toda a dedicação que ela teve comigo e ter me permitido estudar, frequentar a escola, ter me incentivado para eu nunca desistir, porque eu pensei algumas vezes em desistir. Ela sempre dizia, você não vai desistir, porque mais longe já esteve. Você vai lutar para ter uma vida diferente dos seus primos, de todo mundo. E foi essa mulher que me permitiu ir para a universidade, foi essa mulher que me permitiu conquistar tudo que eu conquistei na minha vida. E sem a Dona Maria, eu não teria chegado onde cheguei e eu não estaria aqui. Ela acompanhou essa É emocionante, viu, o seu depoimento. Ela acompanhou, esteve na minha formatura, porque eu fiz o curso de letras, sim. Depois eu me formei em Direito, e mamãe esteve lá na minha formatura, e eu senti assim que ela ficou muito feliz assim, com isso. Realizada. Entendeu? Tenório, peraí, hoje se você... Não, cara, isso é um... Hoje, se você voltasse no mesmo lugar, não estou falando na sede do município, estou falando lá no mesmo lugar, você acha que provavelmente você encontraria o mesmo cenário e mais? E mais? Eu vi você falando, me passou assim uma imagem assim de como é. Meus pais são do interior. Por isso que eu te pergunto, você acha que hoje, passado tudo, na era da evolução da informação na palma da sua mão, e que muita gente não tem acesso, você acha que você foi uma exceção? Eu tenho assim a compreensão, Patrick, de que inexplicavelmente eu fui aquele fato que se chama de o fato improvável. Eu tenho consciência disso. Eu fui, dentro daquele contexto, o fato improvável. Porque todas as condições que eu tinha e que eu vivia, aquela realidade, seria inconcebível uma criança ali da Costa do Cabaliana, de uma família que trabalhava na juta, na produção de farinha, no cultivo de milho, como era o caso da minha família. Seria improvável que uma daquelas crianças se tornasse alguma coisa na vida. Algo na vida, alguém na vida, como a mamãe dizia. Improvável. Eu tenho consciência que, além do esforço da mamãe, Pitanga, eu acho que teve algo mais que, de alguma maneira, determinou a minha vida, que eu não sei dizer direito o que foi. Eu sei. A fé da sua mãe. Isso as é orações. Isso é verdade. Entendeu? Eu sei disso. E isso ela cultivou muito na minha vida. Mamãe, apesar de tudo, ela também não deixou que morresse a fé em mim. E até hoje eu cultivo essa fé e continuo cultivando a minha devoção a esses valores, a minha fidelidade ao divino, a Deus. Há de se acreditar em alguma coisa. Porque você, quando começou a aprender a ler, você leu logo a Bíblia. Pois é, isso quer dizer, são os símbolos, há de se acreditar, porque a coincidência de você ter como disponível o único livro na casa, a Bíblia,
E o momento em que você disse que lembra, eu lembro exatamente quando eu consegui unir os símbolos e tal, né? Como acontece quando você começa a ler. E aí tua mãe chegar naquele momento, tudo é uma questão. Eu costumo dizer que a vida, não, que o universo é o acaso e a vida é uma grande coincidência, porque foram esses elementos daqui que se uniram, mexeu e tal, virou depois de bilhões de anos que nós somos. A vida continua assim, Tenório. Imagine tua mãe chegar naquela hora e ver, ela se encheu, porque já estava separado? Já, do teu pai, né? Você falou aqui. E de repente ela vê ali, ela vê em você. Imagina a angústia dessa senhora em saber, depois de separar do marido, voltar para a casa dos pais, o que seria do meu filho querido e tal, o que seria da minha vida. Quando ela vê você ler, eu estou aqui que nem um escritor. E você sabe do sentimento que eu estou colocando aí, fazendo a leitura dela olhar, e ela vislumbrou tudo isso que aconteceu na tua vida, sabe, naquele momento. Eu quero crer, pela experiência de vida que eu tenho, não sou tão novo, já passei de 60 há algum tempo, e sei exatamente dessa sequência de coisas que acontecem que não é por acaso. Você está entendendo? E se você, acredito que valoriza bem essa situação, fez uma homenagem para tua mãe, eu não queria perguntar, tua mãe acompanhou até que ponto ela está viva? Faleceu? Ela está viva ainda. Bem Que velhinha. legal, agora eu gostei. Eu tenho medo de perguntar dessas coisas. Mas ela está lá ou está aqui? Ela está aqui. Poxa, dona Maria, a senhora se soubesse receber essa informação, a senhora é uma heroína. A senhora e tantas mães anônimas que pegaram e fizeram de tudo, como o seu filho falou aqui. Olha, meu filho, eu vou vender isso aqui, eu vou fazer isso aqui para você poder estudar na capital, Dona Maria. Não se esqueça A de senhora é anjo. ir lá no YouTube para colocar isso e mostrar para ela assistir, viu? Eu vou mostrar até um fato engraçado. Deixa eu contar agora uma coisa Fique à vontade. engraçada. O Patrick, ela não gosta muito de dizer, ela não gosta muito de dizer que ela é minha mãe. É mesmo? É. Poxa. Ela não gosta de dizer. Ela não gosta. Porque ela já com 60 e poucos anos, eu disse para ela, mamãe, agora a senhora educou, a gente só tem que aprender a ler. Aí ela começou a frequentar a escola do SESI, de alfabetização de adultos. Sim. E ela ia porque ela é muito devota, né? Ela é muito ligada à fé. Ela queria ler a Bíblia, né? E ela não sabia ler a Bíblia. Ela sempre estava pedindo para os netos não tinham tempo, aquela chateação, enfim. Ela foi para lá para desarnar depois de velha, né? E aí ela começou a ir para lá, fez durante alguns meses lá a alfabetização. Aí o SESI fazia antigamente aquelas festas de formação, né, dos adultos, dos velhos, Sim. que aprendiam a ler. E aí a professora dela descobriu que ela era minha mãe do escritor, não sei o quê. Foi um escândalo. Como é que essa mulher pode ser mãe? Assim, uma coisa do Tenório Teles e tal. Eu sei que no dia da formatura estava lá os dirigentes do SESI, autoridades e tal. Aí, na hora de entregar lá os certificados, ele falou assim, olha, a mãe do escritor Tenório Teles está aí se formando. Aí ninguém acreditou, né? Primeiro que uma mulher daquelas ali, humilde, pudesse ser a mãe do Tenório Teles. Mas de preconceito até, né? De preconceito de não esperar, isso é uma coisa inusitada, né? Como é que um analfabeta gera um filho que... Aliás, tem muito disso. Se torna escritor e tal. Aí mandaram chamar a mamãe lá no palco. Aí um dos diretores lá perguntou, mas a senhora é mãe do Tenório Teles? Sou. Mas será mesmo? A senhora é mãe dele mesmo e tal? Ficaram aquela chateação. Que pena. Duvidando, né? Que ele agiu dessa maneira. Aí sou, tá tudo bem. Ela recebeu o certificado dela e no domingo, eu sempre vou aos domingos lá com ela. Aí ela disse, meu filho, eu recebi lá meu diploma, mas eu voltei de lá muito chateada. Mas por que, mamãe? Porque eu notei que as pessoas não acreditam que eu sou tua mãe. Eu não vou mais dizer para ninguém que eu sou tua mãe. Disse, não, mamãe, pode dizer. É que as pessoas às vezes têm essa coisa de ver uma pessoa ali Dona Maria, não se preocupe, não. A gente agora vai dizer que a senhora... Sabe como é o nome disso? Eu também tenho outra tradução para isso, é amor. Ela estava vivendo um momento de sofrimento e ela não queria aquele sofrimento para o filho dela. A gente já ouviu muito, quando eu disse naquela hora que isso é comum acontecer, não essa situação, mas do pai, da mãe não querer deixar o filho viver situações
que passou. Isso aí, a tradução é amor de mãe. E ela me protegeu muito, Pitanga, assim, ela me protegeu muito a vida inteira, sabe? Eu vivi muitas experiências assim muito estranhas, muito difíceis, e ela foi sempre isso ali, esteve do lado, firme, e muito enérgica. A mamãe sempre foi muito severa nesse aspecto, porque ela foi uma mulher que aprendeu, Pitanga, assim, que a vida não é fácil, a vida é muito dura e só tem um jeito de você vencer e enfrentar essa vida. É com muita firmeza, não é com moleza que você enfrenta a vida. É com firmeza, com coragem, com muito trabalho, né, que você consegue vencer as adversidades da vida. E ela sabia disso. Eu tive uma mãe também, 8 filhos, e eu caçula, e eu me lembro que a única coisa que a mãe não teve muito estudo, ela fez até a 4ª série lá, e suficiente, mas ela dizia assim, que os filhos dela tinham que estudar porque era só através da educação e do acúmulo de conhecimento é que você teria chance na vida. E não tem jeito. Alguém me disse uma vez, eu não me lembro exatamente quem foi um educador daqui da região, não me lembro. Quando ele estava fazendo uma análise, olha só, Tenório, eu acho que você vai lembrar que talvez, não sei se foi Joaquim Marinho, foi alguém um observador desse, um pensador, que assim, aquelas pessoas que ficavam no sol quente ali no centro de Manaus, sentado o dia inteiro naquelas barraquinhas como camelô, ele dizia assim, alguém disse, eu não me lembro, que as horas que ficam sentadas no seu comérciozinho ali, foram as horas que faltavam no banco da escola. A rigor é isso mesmo, né? Acabou o assunto que nós vamos falar e ainda bem que temos outro bloco inteiro de meia hora para falar do teu trabalho atual. Isso aqui é um livro que você vai mostrar. Isso aqui é outra. Que eu tô lendo. Mas tem coisa nova para você falar para a gente aí? Tem sim. Então a gente vai para o intervalo? Vamos um intervalo rápido, esse é só a vinhetinha e voltamos, que é só para separar os blocos do podcast, tá bom? Rapidinho, Paulinho, tá bom? E voltamos já em seguida. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Pergunta para ele. De fazer um programa desse tipo, naquela conversa que a gente estava tendo. Já, Paulinho, estava comentando aqui no intervalo, nós tínhamos que gravar esses intervalos e depois fazer uma coletânea, porque rola cada coisa boa aqui. Eu estava lembrando como surgiu, já falei aqui. O Tenório ficou muito emocionado. Todos nós, eu fiquei também. Foi todos nós. Nós estávamos falando aqui como surgiu a Hora do Rush, que é exatamente essa questão emotiva que existe nos programas. Fazemos programas todos os dias aqui, de segunda a sexta. Estamos aí há 5, 6 meses fazendo esse programa. Se você multiplicar, vai dar 100 e tantos programas. Em cada programa, uma emoção, tá? E isso aí. Eu vou aproveitar aqui agora. E o Milton sugeriu no bate. A gente estava aqui terminando, o técnico estava instalando ainda, terminando de instalar equipamentos. E estávamos com alguns amigos jornalistas aqui conversando. E o Milton disse assim, isso podia ser um programa desse jeito aqui, né? Subimos lá em cima e disse, olha, tinha um programa desse tipo, só que não tem pauta, não tem nada. Cada um leva debaixo do braço os assuntos que vai colocar na mesa, lembra? O Milton até que não queria fazer, senão você vai apresentar. Não, mas tem que ser, eu não vou, não. Aí convenci, e ele disse, a minha parte, te vira, porque cada um traz a sua. Hoje ele já é especialista. É porque, Tenório, o meu pai sempre foi comunicador, trabalhou muito tempo como jornalista, né? Foi o jornalista responsável pela região amazônica. Mas eu sempre trabalhei lá, mas com a parte de vender a publicidade, né? Na parte comercial. Né? Então, nunca dei entrevista, nunca fiz nada. Aí o Pitanga e o Patrick falaram, não, tu vai sentar aqui e falar, não, rapaz, não dá. Nos primeiros programas não saía nada. E depois falou, como isso até ajuda também, né? Porque a gente não imagina que está sendo filmado. Está só conversando. Olha aí, olha você ali. Quer ver? Olha como é que é. Tá vendo?
E a gente nem imagina, então a gente fica que olhando fosse um para o só outro e fica conversando. rádio. Nada, isso tá no canal do YouTube, por isso que eu disse, vai lá no YouTube, vamos dar o link para você tem que mostrar para sua mamãe a homenagem que nós fizemos aqui, tá? Isso. É radiocavoque.com.br. No YouTube é assim também, ô Paulinho? Como é? É radiocavoque.com.br. Não, mas depois a gente vai mandar para você o programa todo. Aí você manda para Eu ela. quero fazer não é bem uma pergunta, Mas deixa eu fazer o registro aqui, Pois porque não. a dona Dani fica um tempo pesquisando, senão eu vou Sim, perder sim, o trabalho da Nada a ver. A produtora aí, quem mais? produtora e reprodutora minha, né? Então, é a Dani Penha, que é a nossa programadora, inclusive, da rádio de música, né? E é uma cocama legítima lá do Alto Solimões. Eu tenho um orgulho de ter uma cocama. Agora você pensa se ele ensinou alguma coisa. Não. Não ensinou. Ela aprendeu sozinha. Eu falei, não, porque fui eu que ensinei. Ensinou nada. Ele tem uma rádio lá, né? Que quando ele falou, olha, eu vou te ensinar. Não, eu já sei. Não, eu vou te ensinar. Não, eu já sei. Aí ele tem que. Não, porque eu ensinei, ensinou nada. Olhando, ela vai aprender. É realmente. É daqueles talentos improváveis que poderiam estar lá, assim, né? Lá nas raízes dela. Hoje é dia 23 de setembro, do 166º dia do ano. Faltam, portanto, 99 dias para acabar 2022 e 9 dias para a eleição. Nessa data, em 1788, olha só, Bento Gonçalves nasceu nessa data. Ray Charles, em 1930, também pianista e cantor norte-americano. Só tem, olha, também tem o Michel Temer, que nasceu hoje, né? Tem o Iglesias, Bruce Springsteen, Hortense e o Paulo Ricardo. Isso aí são os principais registros. Deixa eu ver dia de que hoje? Obrigado, cantor. Morou aqui na Vila Buriti, pai dele militar, ali na Ceasa. Ah, é? Essa eu não sabia. Morou. Bom, Mais deixa novo, eu... bem mais novo. Né? Hoje é dia... Rapaz, cada dia tem dia... Os caras inventam dia para tudo, né? Aqui, hoje é dia do soldador, dia do sorvete, dia da mulher bancária. Mas peraí, dia do filho. Eu não sou mais filho, eu só sou pai. Meus pais já faleceram, né? Mas hoje é dia dos filhos. Você que der filho, parabéns. Patrick, quem der filho... Na minha cabeça sempre serei. Não, já mas assim, mamãe e papai... Já fizeram a viagem. Já, né? Milton também. Eu não também. digo nunca que meu pai... Mas não, minha se é o mãe dia dos morreram. filhos, eu vou mandar um beijo para meus filhos, Milton Neto e Maurício. E aproveitar e mandar pro Ricardo, pro Robson, pra Mariana e pro Thiago. Eu vou ter que passar meia hora mandando. Não, pois é, tem muito filho esse rapaz aí. Graças a Deus. 6 filhos maravilhosos. Bom, graças a Deus. por enquanto só a previsão da meteorologia vai ser igual hoje. Mínima 23, máxima 34, chuva de 5 milímetros. Mas com essa temperatura de 34, com 89% de umidade relativa do ar, Aí eu te pergunto, chega no asfalto? não chega no asfalto, vira vapor no caminho esses 5 milímetros aí. Ventos vindos do Nordeste, como quase todos os dias, que vem do Leste ou do Nordeste, a 7 km por hora. Informações do Clima Tempo. Patrick, vamos continuar aqui agora, vamos falar Pois do trabalho lá da instituição. Também, mas eu tenho um questionamento a fazer para o nosso convidado, que é apresentador também. Nós temos aqui na nossa capital, Tenório, e às vezes a gente, quando pode sair de Manaus e do Amazonas e ir para outros locais, a gente vê algo diferente que eu não vejo muito aqui. Os nomes das ruas da nossa cidade geralmente homenageiam políticos. É nome de governador, é nome de presidente da República, é nome de prefeito, é nome de... Tem empresários, né? Empresários. De mãe de prefeito, de mãe de governador. Você encontra tudo isso. Dificilmente você vê nomes de escritor nas nossas ruas. Dificilmente você vê o nome de uma pessoa ligada a um professor nas nossas ruas. Eu pergunto se você percebe isso também e o que fazer para mudar isso. Ou por que isso aconteceu. Patrick, tem assim, eu entendo que a cidade, ela reflete as pessoas, né? As pessoas que vivem nela e as pessoas que a governam também. E, infelizmente, uma boa parte, não são todos, evidentemente, mas uma boa parte das pessoas que governam as cidades, que governam os países, às vezes não tem essa identificação com a cultura, não tem a formação. Às vezes não é nem, eu não entendo assim nem que seja má fé, eu acho que é a desinformação.
às vezes a falta da compreensão da importância da cultura para a sociedade e de prestigiar aquelas pessoas que se dedicaram à atividade cultural. Eu vou contar uma história a você. Uma vez eu fui participar de uma reunião com o governador aqui do estado e era sobre um projeto de promoção da leitura para a juventude. E explicamos o projeto e tal. E lá no final eu fui falar, olha, nesse projeto nós teremos muitos escritores. Eu citei, vai ter Tiago de Mello, vai ter Astrid Cabral, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter Machado de Assis. Não, Machado não, Machado é muito velho. O governador disse. Aí eu fiquei um pouco assustado na hora, né? Porque o Machado ele é atemporal, né? Ele nunca vai ficar Pois velho. é. Aí tudo bem, aí eu entendi ali que ele falou aquilo por desinformação, por ignorância, entendeu? Não é que ele fosse contra o Machado. Então, infelizmente, eu reputo essa situação muitas vezes, a desinformação, a ignorância e assim o assessoramento que eles recebem muitas vezes de pessoas despreparadas. Muitas vezes os governantes cometem erros porque são mal aconselhados, são mal assessorados, né? E cometem erros não só de informação, de iniciativa, às vezes até de projetos, de decisões. E a população é a que sofre com esses erros. Hoje mesmo eu estou vivendo essa experiência na gestão e às vezes em alguns momentos eu já pude perceber assim como algumas pessoas que estão assessorando, elas orientam mal o seu, vamos dizer assim, o seu gestor. Não é? Eu mesmo já recebi assim em alguns momentos algumas orientações que na hora eu percebi que não eram adequadas e eu não fiz aquilo. Porque, felizmente, eu estou lá no momento da minha vida que eu já acumulei, Milton, assim, uma certa vivência, tenho o conhecimento de muitas coisas ligadas à cultura, à sociedade e tem uma coisa fundamental. Eu já aprendi um pouco da malícia das coisas, entendeu? Então, eu consigo ali filtrar tudo isso. Eu consigo distinguir quando é um conselho correto, adequado, bom, e quando é um conselho que não é bom. Às vezes a pessoa te dá um conselho que parece que é para o teu bem, mas é para o teu mal. Ele quer atingir alguém através de você. Ele quer afrontar alguém. Exatamente. Aí ele te usa como um peão ali para fazer aquilo. E às vezes, uma coisa assim que eu observo também é que muitos agentes públicos, políticos, pessoas, eles se deixam, vamos dizer assim, envolver muito por algumas pessoas. Porque tem pessoas muito manipuladoras. Então, às vezes, ela se aproxima, conquista a tua confiança, e aí você passa a acreditar e a aceitar tudo que ela te diz. E nem sempre o que ela te diz é correto, é adequado. Então, você descobre que a pessoa é manipuladora exatamente quando está manipulando. Exatamente. Então, Patrick, acontece muito isso. Com a minha experiência muito curta ainda na gestão, eu já pude perceber isso, que às vezes... Eu vou dizer uma coisa a você, Patrick. Numa gestão, se os agentes públicos, governadores, presidentes, tivessem sabedoria para escolher bons assessores, o destino das cidades, dos estados, dos países seria totalmente diferente. Porque muitas vezes os agentes são induzidos a cometer e tomar decisões erradas por conta desse mau assessoramento. Por isso que no passado, os grandes governantes, os grandes imperadores, aqueles homens que se tornaram, vamos dizer assim, agentes de transformação da própria civilização, foram homens que tiveram ao seu lado grandes assessores, grandes ministros. Grandes mentes, né? Grandes mentes. No passado já foi uma tradição. Os presidentes da República, os governadores, eles sempre se acercavam das melhores cabeças. Os conselheiros. Os conselheiros, as melhores cabeças. Hoje, pelo que nós observamos, infelizmente, os governantes, com as exceções, evidentemente, eles se cercam de bajuladores, de pessoas despreparadas, de oportunistas. Raramente você percebe ali no séquito de um governante uma grande mente, uma grande cabeça, um estrategista, um pensador. Vou lhe dar um exemplo disso. Quando Alexandre Magno se tornou
o grande governante da Macedônia e da Grécia, você sabe quem foi o principal orientador de Alexandre Magno? O grande filósofo Aristóteles. Esse foi a grande mente que ajudou na formação desse homem que foi um dos grandes líderes que a humanidade teve, que foi Alexandre Magno. Uma vez eu entrevistando o nosso convidado apresentador em um portal chamado Amazonas Atual, do Valmir Lima, que foi meu primeiro gerente em rádio, lá na extinta Amazonas FM, e o Tenório disse assim: você sabe que eu fui a um cemitério e enterrar um amigo, algo assim, e ele Tenório, dizia: eu fui ler as lápides que estavam lá nos túmulos e eu estou aqui falando, mas eu posso me perder nas palavras, mas o que eu entendi, eu vi uma situação. A maioria das pessoas que estão ali enterradas são jovens. Os nossos jovens estão nascendo, estão morrendo. Nasceram, exemplo, em 1995, estão mortos em 2010. É droga e tudo mais. Olha, você lembra disso? Lembro muito bem. Ou seja, a gente vai nos cemitérios, pessoas assim, vai para o cemitério, a gente não para ler uma coisa e refletir, e a partir da reflexão a gente externar isso como forma de dizer: sociedade, sacode, olha só o que está acontecendo. Patrick, foi muito oportuno assim, essa sua lembrança. Eu fiz essa experiência. Eu gosto muito de cemitério. Eu vou frequentemente ao cemitério. O cemitério, para mim, é um local de reflexão. Você olha as datas de nascimento, eu tenho esse hábito, quando eu vejo, eu vou logo direto para a data. Eu sou apaixonado por cemitérios. Eu vou periodicamente ao São João Batista, quando eu posso vou lá pelo Tarumã, porque ali é um momento, é um lugar de paz. Cemitério é um lugar de muita paz, né? E é um lugar onde você medita e, sobretudo, é um lugar em que você pratica um exercício de humildade, né? Porque ali você vê, em cada lápide daquela, o que vai ser o seu destino. Nós vamos morrer. E não adianta vaidade, não adianta orgulho, não adianta arrogância, nós vamos morrer. Então, estar no cemitério é um exercício de humildade, de reconhecimento da sua precariedade, e também é um local de muita reflexão e aprendizado. Eu fui essa experiência que eu vivi lá no cemitério Tarumã. Eu fui ao Tarumã, ao enterro, e eu, como eu gosto de olhar, eu fui visitando ali aquelas cruzes e tal, e vi isso, Milton. Rapaz, assim, eram quarteirões ali, quadras inteiras de jovens de 17, 18, 20 anos, Pitanga. Aí eu fiquei intrigado com aquilo. Perguntei ao coveiro: meu senhor, por que tem tantos jovens mortos aqui? Ele disse: esses jovens, na sua maioria, eles morrem em conflitos. Eles morrem assassinados pelo tráfico, que manda matar, ou em conflito com a polícia, ou em conflito entre eles mesmos. É assim que esses jovens morrem. Normalmente são mortes trágicas. Eu voltei de lá muito assustado, porque que país, Milton, pode desperdiçar sua juventude? Que país é esse em que não se faz nada para salvar os jovens, rapaz? Dá oportunidades. Aí o contrário. Eu vou ali no cemitério São João Batista e fico olhando aquelas lápides. O cara nasceu em 1945, morreu em 2020, nasceu em 1800 e pouco, morreu em 1940 e tal. Todos, assim, pessoas que ultrapassaram a barreira da juventude, se tornaram adultas, viveram. Por quê? Porque era um outro... Aí você veja, no cemitério você tem condições de fazer uma interpretação sociológica, não é só classe. Era um outro contexto, onde a cidade de Manaus, nos anos 40, 50, 60, e você viveu isso, eu vivi isso um pouco, ela não padecia desse problema terrível da violência urbana. Então, esse índice de morte violenta por assassinatos e tal está associado a esse processo de desenvolvimento que Manaus passou a viver a partir do advento da Zona Franca, com o inchamento da cidade. Manaus, em 1970, tinha 300 mil, menos de 300 mil. Exatamente. Então, olha só, essa situação gerada pela Zona Franca e a questão do êxodo rural, o inchamento, a explosão demográfica da cidade, tudo isso contribuiu para aprofundar os problemas sociais, né? Essa questão das injustiças e principalmente a violência, porque associada a isso, também o Estado, desses últimos tempos, passou a viver um outro problema
que precisa ser enfrentado, e as pessoas não estão enfrentando, que é o problema das drogas. O tráfico está matando a nossa juventude. A droga está destruindo a nossa juventude. Tem gente que prega, entendeu? Que é a favor da liberação. Sim, mas Exatamente. seria melhor uma forma de exatamente como, tirar da mão... Mas olha, eu estou falando na questão da... Olha, deixa eu colocar aqui. Ontem eu não consegui explicar. Então, só fechar. Então, essa minha experiência do cemitério, ela me deixou, assim, na época, muito atordoado, muito preocupado mesmo. Foi bom você ter lembrado disso. E isso, recentemente eu estive lá para a inauguração do cemitério indígena, e quando eu vou lá, eu fico andando. Essa situação, ela continua, Patrick. Ela continua. Até porque agora, com esse problema da falência do sistema de segurança dos estados, o que acontece? A sociedade está refém do tráfico. O tráfico impõe as suas regras e impõe a sua lei. Claro. O tráfico tem o seu tribunal. Mas por que esta também? semana, o que nós vimos? O poder público não combate. Exatamente. Eles atuam na ausência do Estado. É a ausência do Estado, com o trabalho preventivo e repressivo que precisa ter, que permite que o tráfico esteja hoje se apossando dos espaços públicos e implantando o seu próprio sistema de lei. Essa semana vocês viram, acompanharam aí na imprensa, aquela moça jovem que foi assassinada, porque se negou a ser beijada pelo traficante. Fizeram lá um julgamento e decidiram que iriam matar a moça, porque a moça teria, vamos dizer assim, constrangido o chefe do tráfico. E o próprio governo, ele diz assim, olha, não vai ali que aquilo ali é área vermelha. O próprio governo rotula determinadas áreas que estão também cidadãos de bem, o próprio Estado mostra sua incompetência quando ele diz isso. Enquanto essas áreas isso é verdade. Tem a questão do seguinte, que eu digo, lá no final dos anos 20, início dos anos 30, onde já funcionava a lei seca nos Estados Unidos, eles acabaram com a lei seca exatamente porque continuavam vendendo bebida, mas os bandidos tinham tomado conta, porque a bebida é uma droga também. Então o que eles fizeram? Deixa eu concluir, por favor, e gostaria muito de ouvir depois. A questão da legalização da bebida, do álcool naquela época, tirou da mão dos traficantes, porque se for vendido em farmácia com toda a responsabilidade, sei lá, já vão colocar, vai deixar de estar na mão dos bandidos. Isso aí vai acabar com 80% ou 90% da criminalidade, que é o que está acontecendo. Se deu certo lá com uísque, com cerveja, poderia dar com outras. A questão da saúde. É só por isso que eu falo na questão da legalização. Porque isso, droga, é índole. Eu conheço gente que não bebe. Eu bebo cerveja, eu sou fumante e meus filhos não. E a vida inteira. Então isso é uma questão de índole. Se a questão de legalizar, vai tirar da mão desses caras, eles vão viver de quê? Vão arranjar outro crime para funcionar. Tenório, o que eu sou contra, porque de repente pode pensar que a maconha, mas não é a maconha, é outras coisas. Você fuma uma pedrinha de crack e você já era. Você já está viciado, diferente, muito diferente, entendeu? De coisas. Tu não pode generalizar e dizer, sou a favor da liberação das drogas. Não é assim. Gazetadopovo.com.br, Uruguai. Pergunta: legalização das drogas no Uruguai. Deu certo? Resposta: no Uruguai, que aprovou a legalização das drogas em 2013, a situação também evidencia o fracasso da política de flexibilização em relação às drogas. Segundo o levantamento de 2017, a legalização não implicou em redução dos números relacionados ao tráfico, sendo que o número de assassinatos pelo narcotráfico aumentou. Esse é um assunto, Milton e Pitanga, que eu tenho assim, acompanhado, e eu não sou um especialista, evidentemente, mas tenho lido bastante sobre isso. E infelizmente, essas experiências de flexibilização resultaram em diversos países num grande problema, num grande fracasso. Agora mesmo eu acompanho essa situação dos estados americanos, porque lá os estados têm independência para legislar. Em diversos estados eles flexibilizaram e houve uma verdadeira explosão no consumo de drogas,
e a ponto de muitas famílias estarem fugindo desses estados, se mudando para outros estados, com o objetivo de proteger os seus filhos. Então, me parece que há uma falácia sobre isso. Total. Né? A propósito disso, esta semana eu vi assim, uma coisa decepcionante. O presidente Petro, lá da Colômbia, ir para a ONU fazer um discurso defendendo a legalização, a legalização das absurdo, drogas, né, e a cocaína. Como é que um presidente de uma nação vai para um encontro desse porte, De líderes, entendeu? Líderes mundiais, muitos se levantaram e foram embora, né? entendeu? Para fazer a defesa das drogas, do tráfico, bicho. É de uma irresponsabilidade muito grande. Eu sou 100% mesmo. contra o tráfico de drogas. Então, Por isso que eu... Então, só para finalizar, eu penso que a gente precisa, na verdade, Pitanga, trabalhar, ter um projeto de educação. Eu acho que um dos grandes problemas da questão da droga é educação. Esse assunto precisa ser enfrentado nas escolas, nas famílias. Desde já para colher frutos daqui aos 15, 20 anos. E principalmente, né? o que não acontece. Como há estudos que mostram, infelizmente, uma certa promiscuidade nessa relação do Estado com o envolvimento, segundo, inclusive, aquela CPI das drogas que houve no Congresso, em que descobriram que havia uma vinculação inadequada de políticos, de governadores, de autoridades, de empresários com o mundo do tráfico. O que acontece? O que se percebe? Fala-se muito desse problema, algumas pessoas até criticam publicamente, mas você não vê políticas de Estado com o objetivo de minimizar, de enfrentar esse problema da droga. O que acontece é isso que o Patrick falou. Olha, não vai para ali porque o tráfico tomou de conta da área vermelha, não vai lá. Olha só, como é que o Estado, que tem por finalidade, por obrigação, por responsabilidade, proteger a sociedade, dar segurança ao cidadão, ele deixa certas comunidades sob o controle do tráfico. Verdade. A polícia tem medo de entrar em alguns bairros e os traficantes impuseram nesses bairros sua própria lei. Ele cobra pelo gás, ele cobra pela energia, ele cobra pela água. É um Estado paralelo. E onde é que esse Estado paralelo, que é comandado pelo tráfico, se estabelece? Na ausência do Estado que deixa de exercitar a sua legitimidade. Para ilustrar isso, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu e o Alonso assumimos lá a Manaus CUT e o Conselho de Cultura ali no centro, nós estávamos no centro histórico, trabalhando lá. O Conselho funcionava na prefeitura e a Manaus CUT onde está hoje ali, em frente à antiga Câmara Municipal. Quando nós chegamos lá, aquele trecho todinho estava dominado pelo tráfico. A gente não conseguia transitar direito ali na Bernardo Ramos e na 7 de setembro, ali na Praça Dom Pedro II. Casarão Cassina, por aí. Exatamente. E a praça, ela estava tomada pelos traficantes. De manhã, de tarde e de noite. De manhã eles estavam lá armados e na praça. Ninguém podia entrar. Eu fiquei muito chateado com isso. Fiquei muito indignado com isso. Meu Deus, a sociedade ela não pode ocupar os seus espaços públicos porque essa minoria aqui quer impor a sua vontade para a maioria. Em um lugar histórico, né? Muito bem, no lugar mais importante da cidade. E no cemitério indígena, porque aquela praça é um cemitério indígena. E os caras defecavam, os caras urinavam lá. E os indígenas vieram falar comigo, professor, o senhor tem que fazer alguma coisa, porque essas pessoas respeitam esse lugar sagrado. Eu digo, vamos fazer. Muito bem. Começamos a reocupar, olha só, o Estado, o poder público, começou a reocupar o espaço. O prefeito Davi reforçou a guarda municipal lá no entorno, falamos lá com o governo para reforçar o policiamento, começamos a criar atividades culturais na praça, ir para a praça e tal. Se mandaram. Em 3 meses. E para intimidar a gente, eles assassinaram 3 pessoas lá no entorno, para fazer a gente ficar com medo. 2 pessoas foram, dois rapaz, isso é uma São coisa os absurda. recados. 2 jovens de 22, 20 e poucos anos foram mortos naquela praça em março do ano passado. Brutalmente assassinados a tiros. Aí o pessoal ficou com medo, olha e tal, você tem que ter cuidado e tal. Rapaz, se a gente for ficar com medo disso, nós vamos perder esse embate. Milton, começamos essas atividades de teatro, música, atividade na praça. Basta ocupar. 3 meses, o Estado, o município ocupou aquele espaço, eles sumiram de lá.
E os taxistas, surgiu um ponto de táxi lá, ali perto do Iapetec. Tava tudo pichado de PCC lá. Aí, olha o que aconteceu, Wilton. Os próprios taxistas pegaram uma escova e saíram limpando lá essas siglas lá que indicavam a dominação de território. Então, quando eles apagaram ali, significou que aquele território tinha sido reocupado pelo poder público municipal. Então, o que o Estado precisa, o que as autoridades precisam, é ter uma política rígida de enfrentamento dessa situação, que não pode ser só repressão, tem que ser educação e, principalmente, de reocupação do espaço. Tenório, deixa Então, eu te dar uma deixa eu notícia te- aqui. Por favor, Milton, é só questão de ordem. Você vai ter que vir outra vez aqui, porque ninguém falou do É seu isso trabalho que eu na ia falar. prefeitura. Então, por favor, porque o assunto, a conversa foi tão boa e passou, está terminando o programa, 1h30 de programa. 1h30 de conversa. E Olha só. você vai ter que marcar daqui uma semana, faz na tua agenda, que não falar sobre o trabalho, o importante trabalho que você está desenvolvendo na prefeitura, na questão da cultura, e eu queria falar nisso, foi deixar para depois, mas foi muito bom o trabalho. Foi excelente ouvir o Tenório Então conversa. aqui nas suas emoções, falar do passado, falar das coisas que precisa, e não foi só, falou de educação, falou que realmente coisas que precisa, ainda tem muita coisa para te perguntar, meu querido. Então vamos fazer o seguinte, a semana que vem vai ser uma semana muito... como é que diz? Depois da Política. eleição vamos fazer. Depois da eleição você vai ter que voltar aqui para por você favor. falar do seu trabalho e também falarmos dessa situação, porque isso é uma discussão que todo mundo precisa entender. Olha, eu tenho certeza que as famílias, elas se interessaram muito, porque você não vê uma conversa dessa. Eu me lembrei lá de trás de muitas coisas. Mas claro, Eu tenho certeza que foi uma grandiosa oportunidade para nós, sabe, Tenório, de ouvir você, de saber que nós temos uma pessoa no nosso meio aqui para nos dar tantas boas informações que você não vê em outros meios de comunicação. E quem sabe isso faça com que esses meios de comunicação também tenham esses espaços, né? Porque, poxa, o Brasil está vivendo um momento tão ruim. Fazemos a nossa parte. Né, um candidato recentemente aí está promovendo, fez até. Vou pedir para você ver, se você tiver condição, um candidato a deputado federal está usando jovens aí, fez vídeo, e está na internet esses vídeos que é um claro abuso, e o Supremo Tribunal Federal não manda retirar esse vídeo do ar. Então são coisas Apologia à que. droga. Uma apologia descarada às drogas. Mas olha, eu quero muito te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado ao Ricardo, que é filho do Renato Pitanga, que fez esse meio campo para você estar aqui. Eu perguntei, Ricardo, você vai participar? Você vai estar lá? Ele, não, vou ficar nos bastidores. Dinário que te ligou, né? E eu quero muito te agradecer e dizer muito obrigado por esse momento. E que Deus o abençoe e abençoe todos os homens de boa vontade. Valeu. não, que ele vai agora vai ter que voltar. Meu tio, Não, já é boa noite e muito obrigado pela sua presença. E o senhor vai ter que voltar. Eu não tenho outra resposta. Vai voltar e pronto. Vamos sim. Tenório. Muito bem, eu vou retribuir essa gentileza de vocês e essa conversa tão boa, né? É importante o diálogo, né? A conversa, essa conversa franca, né? Sincera, objetiva e corajosa, porque hoje em dia, para você falar, participar de certos espaços e de certas interlocuções, você precisa ter muita coragem para expressar, para manifestar Sim. aquilo em que você acredita. E eu vou retribuir esse gesto de você, esse carinho todo, com um poema meu aqui. Por pra favor. terminar. Então, eu vou Foi para terminar- isso que você veio. Eu vou terminar com esse poema que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque apesar das dificuldades, a gente não pode perder a esperança, a gente não pode deixar de continuar trabalhando, lutando, e como você falou, fazendo a nossa parte. Esse poema fala disso, se chama Canção da Esperança. Neste tempo desolado, de sonhos subtraídos e utopias amortalhadas, ergo este canto para celebrar a esperança entresonhada. Neste tempo de partos sem flores, de silêncio e de almas violadas, ergo este canto para celebrar a semente que arde em luz. Neste tempo de vidas fraturadas, de guerras e de campos devastados, ergo este canto para celebrar a vida
e os que tombam pela liberdade. Contra toda desesperança, contra toda cegueira e emudecimento, contra toda indiferença, ergo este canto para celebrar amanhã os rios, as florestas e seus enigmas. Ergo este canto para celebrar os pássaros, suas cores e cantos, as flores, o ser humano e a utopia, e também os olhos da amada. É para vós este canto de esperança, que mesmo sendo pranto, se eleva como música luminosa. É para vós este canto de exaltação, que floresça em vossos olhos, que se faça verdade em vossas bocas e nasça como verdade em nossas vidas. Muito obrigado, Patrick, Milton e Pitanga. Então tá, pode subir a ficha técnica, um grande abraço, segunda-feira tem mais e na primeira semana de outubro, se Deus quiser, o professor Tenório Teres vai conseguir uma agenda e vir aqui favorecer a gente. Vai sim, vai conversar com a gente conversa num outro pôr do sol, não é? E falar do seu trabalho na frente lá, como é que é? Concultura. Concultura. Conselho de Cultura de Manaus. Tá certo, pessoal. Mais um pôr do sol, mais uma hora do roxo. Abraço a todos. Até segunda.